Oi, esse vídeo traz análise de alguns trechos do seguinte texto: A Constituição da Escola Pública na província de Goiás do século XIX. Uma análise através do prisma da educação para a população negra. De Carla Alves Coelho, Tertulitano de Barros. O primeiro trecho é o seguinte: tanto neste texto base como em outros que já lemos sobre a matéria, traz que a educação ela veio para civilizar o povo e criar uma identidade nacional. No entanto, sabemos que o preconceito ele é existente, foi existente no século XIX e ele é existente até hoje, século XXI. Aqui no texto base traz pessoas de pele mais escura, que é sobre esse preconceito que eu estou falando, do racismo. Eles são ditos como ingênuos, que são crianças que nasceram de mãe e pai que foram escravos. Em um trecho desse texto diz o seguinte: o projeto de educação da sociedade goiana se inscreve na esteira da modernidade. É, portanto, de um paradigma cultural que se antecipava, mas também visava instituir modos capitalistas de produção. Ou seja, para os políticos da época, a educação era importante, pois era considerada uma mola impulsionadora para a prosperidade no trabalho, para a evolução pessoal e conhecimento. Mas mais para frente vocês vão ver que isso aqui foi uma maneira que eles encontraram para mostrar que a educação estava sendo ótima, seria ótima para o desenvolvimento deles. Um estudo abordado no texto base em questão mostra que houve aumento das instituições e de matrículas. E o intuito dos imperadores era que os escravos libertos, sendo adultos e crianças, se tornassem civilizados, pois eles tinham acabado de ser libertos da escravidão, e precisavam ser civilizados, precisavam ter a cultura que todos teriam, para eles terem um maior controle sobre eles. Sendo assim, eles iam instituí-los para o trabalho e a criação de uma identidade padrão, pois pensavam da seguinte maneira: foram criados de maneiras diferentes e não teriam os imperadores não teriam o controle sobre eles. Sendo assim, usavam o benefício da educação como uma forma de maquiar para levar até eles a cultura desejada, o conhecimento desejado, e sendo assim eles teriam um certo controle sobre essa população negra ou de ingênuos. E no trecho seguinte a esse, Pérez diz o seguinte: acredita que a criação das escolas noturnas foi uma das formas encontradas para promover a educação dos negros livres e libertos adultos, pois na transição do trabalho escravo para o livre, esta seria uma iniciativa essencial para forjar uma nova forma de mão de obra. Ou seja, eles eram livres, mas eles precisavam trabalhar para sobreviver. E a mão de obra para o Estado, para o Império, ela não podia perder o seu valor. Então, naquele caso, por que de abrir as escolas no período noturno? Se abre essa escola somente no período durante o dia, eles iam diminuir a sua carga de trabalho, pois que iam querer ter acesso à educação, até porque era para ser uma coisa ótima. E isso para o Estado, para o Império, não seria vantajoso financeiramente. Então, o que eles fizeram? Vamos abrir instituições no período noturno para que os adultos venham estudar e dessa forma a mão de obra não vai cair para a gente, nós vamos continuar tendo o mesmo benefício financeiro. Sobre a criação das escolas particulares, ao meu ver, foram feitas exatamente para ter essa divisão entre povos, entre classes. Negros e escravos libertos ficam nas instituições públicas e os de prestígio ficam nas particulares. Inclusive, tinham regulamentos e documentos que impediam que as crianças escravizadas, as crianças libertas, os ingênuos, não se matriculassem nas escolas particulares. Exatamente para isso. Será que a educação era igual? Creio eu que não. Então, eles queriam uma educação diferente para manter o padrão diferente. Em momento nenhum, eles queriam se igualar a escravos.
Em outro trecho, nós temos o seguinte: somente as pessoas livres podem frequentar as escolas públicas, ficando sujeita aos seus regulamentos, que é desses documentos que eu acabei de falar. Por que somente pessoas livres? Pois livre era diferente de liberto. Pessoas livres, elas podiam ser revogadas a qualquer momento e voltar a ser escravos. E era a grande maioria. Os libertos eram minoria. Libertos estão libertos, não revoga a carta de alforria de maneira nenhuma. Ou seja, os documentos impediam que pessoas livres tivessem acesso à educação. Ou seja, alguma parte dessa população ia ter acesso às escolas? Sim, iam. Era que eles iam conseguir ter um certo poder na cultura deles. Mas as livres não teriam acesso, porque para eles não era vantajoso. Se podem se revogar, eles podem voltar a ser escravos. Então, resumindo, a escola não era para todos. Isso foi somente uma maneira que encontraram de deixar aquele povo ocupado e achando que seria algum benefício. E finalizo com o seguinte trecho. Veiga diz, nesse arquivo, que a educação no século XIX tinha como principal intuito a civilização de um povo. Povo esse sendo negros, mestiços e pobres. Mas com a criação das escolas particulares e os regulamentos que impediam que eles matriculassem, essa civilização acabou se tornando uma civilização de cores. Ao meu ver, o que eles queriam era: os brancos vão continuar tendo seu prestígio, vão continuar tendo sua civilização, vão ter o ensino superior que eles podem ter, estudado da maneira que eles querem, e os negros não. Nós vamos dar uma educação X até certo ponto da maneira que queremos. Exatamente para manter essa civilização de cores, que naquela época sabemos que existiam. Branco na casa grande, negros escravos na senzala.